Mais um 10 perguntas, estamos no gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, virado aqui para a Catedral. Ministro, muito obrigado por nos receber, viu? Prazer, Murilo, bem-vindo. Virado para a Catedral, o senhor é um homem de fé, né? Muito problema para resolver. Muita fé, creio muito mesmo para valer em Deus e em tudo eu vejo um propósito dele. Veja que quando assumi, aqui ó, de frente para a Catedral, uma casa de orações. Eu estava na transmissão de cargo do ministro Flávio Dino para o ministro Lewandowski, e o ministro Flávio Dino disse, reze bastante, mas para os santos menos conhecidos, que estão com menos demanda, né? Fica a dica aí. Eu sou Murilo Fagundes e esse é o 10 Perguntas, um videocast produzido pelo SBT News. Ministro, eu sempre pergunto para os ministros que passam por aqui, um dilema no governo é conciliar equilíbrio fiscal e investimento. O seu ministério é o Ministério de Investimento, de dinheiro na ponta. Como que o senhor define esse dilema entre equilíbrio fiscal e investimento? É claro que a responsabilidade fiscal ela é muito, muito importante. Eu fui governador e quando a gente tinha desequilíbrio, também tinha dificuldade de investimento. É que nem uma pessoa, não tem crédito. Você não tem nem como comprar fiado na praça. Então, o governo, quando ele está equilibrado, ele pode, inclusive, antecipar desenvolvimento. Então, isso eu defendo com todo rigor. Mas, é claro, também você precisa cuidar daquilo que é, vamos dizer assim, prioridade. E o presidente Lula não tem nenhuma dúvida, cuidar dos mais pobres é mesmo a prioridade. Ministro, uma dúvida que se coloca principalmente no escopo do seu ministério é a quantidade de pessoas no Brasil que passa fome, né? Desde a pandemia, alguns números foram levantados, falava-se em 33 milhões de pessoas passando fome. Qual que é o dado do governo hoje? Quantas pessoas passam fome e qual é o instituto que o governo segue? A gente leva em conta a ciência. Para o Brasil, que é um país que traz essa pauta, veja que o presidente Lula, além de trabalhar a erradicação da fome, a redução da pobreza como meta dentro do Brasil, também ele contribuiu para que o mundo tivesse os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030, que é uma coisa fantástica, né? Imagine, o que podemos fazer para chegar em 2030 o mundo sem fome e com o mínimo de pobreza. Então, quando veio a pandemia, isso quebrou. Ele volta ao governo e diz, ô mundo, para aí, vamos lá. Olha aí, 750 milhões de pessoas no mundo passando fome. No Brasil, 33 milhões dentro do mesmo critério. Ali tem uma medição da FAO, que faz todo ano o mapa da fome. Essa é a nossa referência. E agora o presidente Lula está propondo a aliança global contra a fome e a pobreza. Vamos chegar aqui, ministro. É daqui que o senhor despacha, do seu gabinete? Aqui, normalmente, eu trato com a equipe. Né? Aqui tem duas alternativas aqui para os convidados, quando a gente tem uma reunião, vamos dizer, é uma reunião com, vamos dizer aqui, recebi aqui o Murilo, mais uma outra pessoa, então, aqui nessa sala. Quando a gente vai fazer uma agenda mais, com mais pessoas que precisam de outras áreas do governo. Aqui tem a Secretaria Nacional de Combate à Fome e à Redução da Pobreza, a Secretaria Nacional de Cuidados, aqui tem agora uma área para cuidar só do cadastro único, que é o cérebro do Ministério, tem a área relacionada à segurança alimentar e nutricional e temos a potente rede do Sistema Único de Assistência Social, claro, integrado com várias áreas. Então, tem aqui uma agenda, aí chega aqui prefeito ou parlamentar ou outros ministros, muito, né? Aí normalmente aqui, mas tem uma sala maior. Olha só. Né? Vamos aqui acompanhar aqui. Vem cá, Isaac, para mostrar. Tem uma sala maior aqui, aí aqui já de frente para o Congresso lá. Ali já é outra visão, né? Já é uma outra visão. Perfeito. Então aqui assim, e aqui, até para a gente ter na lembrança a importância do que a gente trabalha, né? De um lado olhar para a família, a transferência de renda, mas o objetivo é tirar quem está passando fome para sair da fome, reduzir a pobreza. E aí o emprego, o empreendedorismo, não é? Apoio à produção de alimentos. A gente vai da produção do alimento até o acesso ao alimento. Ou seja, garantir que a pessoa acesse o alimento
garantir um plano safra que se produza no Brasil inteiro coisas que o povo come, não adianta produzir qualquer coisa. Vamos falar de Bolsa Família. Então, existe muita notícia falsa, né? Até muito preconceito causado por notícias falsas. Exatamente. Como que o Ministério lida para diminuir essas notícias falsas e, enfim, colocar essas pessoas que recebem o Bolsa Família numa situação ali de respeito social também, né? Eu aposto muito que as pessoas possam ter bom senso. Nós estamos lidando com alguém que já está muito fragilizado. Alguém que está numa vida difícil. Aí aparece ali pela sociedade uma condição de um apoio. Transfere ali uma renda. A gente está transferindo, em média, R$700 por mês para pessoas que não têm nem o que comer. E ali é o de comer, como diz na linguagem, Murilo. E quando essa pessoa recebe ali, vão cortar o benefício, aquela pessoa fica angustiada, ela não dorme, ela não tem tempo para ir atrás do emprego, ela fica abalada. Então, pelo amor de Deus, se tem alguém que está nos acompanhando aqui, que às vezes, por alguma razão, coloca um fake como esse, coloque uma brincadeira de mau gosto como essa, hora de parar. Tem seres humanos por trás disso. E as fraudes, ministro, que são colocadas aí, pessoas que não precisam receber o benefício e acabam recebendo, como que o Ministério está lidando com isso para diminuir a quantidade de fraudes? Como eu disse, são pessoas que são, vamos dizer assim, muito frágeis, são pessoas que têm, normalmente, tem muita gente com baixa escolaridade, enfim. Então, é tirar leite da criança, tá certo? Você está falando aqui de, muitas vezes, quando você entra como entrou, milhões de pessoas, gente com renda, Murilo, de R$10 mil por mês, com contra-cheque, tá certo? Ali, ou outros que é dono de um mercadinho, às vezes de uma rede de mercadinho, e recebendo o auxílio. Ou, às vezes, botando lá para todos os funcionários da prefeitura receber, ou alguém que, o nome já diz, Bolsa Família, não é Bolsa Solteiro. E ali, bota ali o marido, cadastra dizendo que está separado da mulher, bota o outro filho dizendo que não mora naquela casa, e aí termina recebendo vários benefícios. Continua recebendo? Sim, mas do jeito que manda a lei, é um benefício por família. E agora, veja, a gente fez uma coisa aqui, a gente repassa um per capita. De primeiro, quando era o Auxílio Brasil, pagava R$600. É uma pessoa, e te digo, tem situação de uma pessoa. É uma pessoa que, vamos dizer aqui, uma mulher que foi espancada em casa, tem que sair de casa para não morrer. A gente ampara e ali paga um benefício só para ela, enquanto a gente ali resolve a vida dela, daquela pessoa. Mas isso é uma exceção. O normal é a família. E aí, eu lhe digo assim, quando era o Auxílio Brasil, podia receber R$600, fosse uma pessoa, ou 10, ou 20 na família. Tem família de 20. Né? O meu bisavô foram 22 filhos. Então, veja, ali, quando você pega 600, divide por 10 pessoas, dá um per capita de R$60. Não tira da fome. Quando você divide por 20 pessoas, pior, dá uma renda por pessoa de R$30. Então, agora a gente paga um mínimo de 142, aquela família de 10 recebe já de cara 1.420. Né? Então, isso aqui é para poder criar um parâmetro que a gente chama na Constituição de renda básica da cidadania. É aquele mínimo, não é, que a sociedade coloca para quem mais precisa. Ministro, minha sexta pergunta, então, população de rua. Né? Aqui mesmo o senhor tem uma visão para o centro de Brasília, capital do Brasil, ainda é possível ver muitos moradores de rua aqui nos arredores, em outras cidades grandes também. O que o Ministério tem feito para conter esse problema? Né? Olha, nós trabalhamos para começar já em abril do ano passado, estávamos aqui já deslanchando com vários municípios, eu fui ao Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Recife, Manaus, ou seja, Teresina, Fortaleza, ou seja, Brasília mesmo. E aí a gente estava começando lá o programa. É um dos maiores desafios, que cresceu a população de rua. E
veio a decisão do Supremo. Com a decisão do Supremo, aí tivemos que município, Estados e União voltar a adequar os programas, e aí o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, coordenou um grupo de trabalho, e em novembro, com o presidente Lula, lançamos Ruas Visíveis. Então, começamos o programa. O que é que a gente faz? De um lado, tem pessoas que estão ali na situação de rua, mas quer voltar lá para a sua cidade, seu estado, mas não tem nem o dinheiro da passagem, não tem como voltar. Ali a gente tem um programa para ajudar a voltar. Mas não é só dar a passagem, tem que organizar lá. Quem é que vai receber ali atenção à saúde, moradia, como é que arranja uma condição de um emprego, porque senão ele volta, né? Garantir que a pessoa tenha ali uma família que na pandemia quebrou, perdeu o emprego e agora? Então, essa pessoa, a gente também agora apoia, ali tem o aluguel social, mas já inscreve no Minha Casa Minha Vida, é prioridade, casa ou apartamento para estas pessoas, são 141 mil famílias que têm essa situação de rua e que querem moradia. Então, a gente tem que, em todo o país, priorizar. Nas 2 milhões de casas que já começamos a fazer, eu acho que esse ano já vamos começar as primeiras entregas, Murilo, para pessoas em situação de rua, que está ali porque não tem o dinheiro do aluguel. Então, é o maior desafio. Eu digo que ainda é o retrato feio do Brasil, né, que veio de 22, a gente não conseguiu ainda dar solução em 23, mas vamos avançar. Acho que 24 vamos avançar bastante. Acho que a gente reduziu a fome, né, a medição que tiver da FAO esse ano, ou a medição do próprio IBGE, PNAD, já vai mostrar, se Deus quiser, redução da fome e da pobreza. Mas vamos ter que cuidar com atenção a algumas áreas especiais, e essa da população de rua é uma delas. É realmente um retrato bem negativo. Ministro, vamos falar de conjuntura política um pouco. Aquela cadeira do senhor ali já foi bastante cobiçada no ano passado por alguns integrantes dos partidos do chamado Centrão. Essa cobiça foi superada? Olha, é uma cadeira sempre muito cobiçada. Eu uso sempre uma frase do próprio presidente Lula. Com certeza, ele disse para mim uma vez assim, se eu pudesse, eu me nomeava para esse ministério. Então, presidente assim, de olho, né? Eu digo, tem muita gente bem mais preparada até do que eu, e a qualquer momento é ele quem comanda, é ele quem toma a decisão. Mas certamente, uma coisa eu posso lhe afirmar, conhecendo como eu conheço o presidente Lula, esse é um ministério que não vai ser parte de uma negociação apenas política, porque ela é parte estratégica de um governo que tem uma missão para o Brasil e para o mundo. Tirar o Brasil e também o mundo do mapa da fome. Reduzir no Brasil a pobreza e também no mundo. Então, claro que ele vai, seja quem for a pessoa, seja de qual for o partido, mas tem que ser alguém escolhido com muito critério por ele, isso eu lhe afirmo. Então, pelo que indica o ministro, numa possível reforma ministerial, o MDS não vai estar aí na negociação. Por acomodação política, eu te digo que não. Ministro, sobre eleições municipais, o senhor acredita que o PT vai conseguir aumentar a representatividade nas prefeituras? Acredita que o PT, então, vai conseguir ter um desempenho melhor do que nas últimas eleições? Eu acredito que sim, Nós tivemos um momento que o partido foi colocado a toda a prova, né? Imagine tudo o que aconteceu. Eu acho que hoje o Brasil e o mundo conseguem conhecer mais, né? Ou seja, a quantidade. Esses dias a Controladoria Geral da União coloca assim, eleitoralmente, né, 230 bilhões de renúncia fiscal. Aqui, o cartão do Auxílio Brasil, eu digo isso porque está provado em várias ações, foi usado para a compra de voto, né? Ou seja, empréstimos, né? Liberado empréstimos consignados a taxas de mais de 50% ao ano para os mais pobres. Então, foi muita malvadeza, né, que se fez aqui. Então, eu te digo que agora nós vamos ter uma eleição limpa. E no jogo limpo, vale as ideias, vale o legado, vale quem tem mais compromisso. Então, eu acho que a gente vai eleger uma base de vereadores e vereadoras muito grande, não só o PT, os partidos aliados também.
vamos eleger prefeitos e prefeitas em mais lugares. No meu Piauí, nós já temos lá 50 dos 224 municípios com prefeitos e prefeitas do PT. A meta lá, coordenada pelo nosso governador Rafael Fonteles, com os partidos, é de chegar, no caso do PT, a 60, 70 novos municípios, não é, após as eleições. E ali vamos ter no Brasil também. Eu acho que é uma eleição que ainda não é tão simples assim, mas temos bons quadros, pessoas com grande possibilidade em vários lugares. Isso aí. Ministro, agora as duas últimas perguntas, então. Eu costumo falar sobre um pouco da vida pessoal, para quem está em casa conhecer um pouco mais, né, os seus representantes. O que o senhor gosta de fazer quando está fora do Ministério? Como que é o Wellington fora do Ministério do Desenvolvimento Social? Olha, eu vou fazer uma inconfidência aqui. Eu gosto muito de escrever. Esses dias, no meio de tanto tumulto, eu terminei escrevendo o prefácio de um livro, né? Bacia do Canindé, escrito, vai ser lançado muito em breve, pelo ex-governador Wilson Martins, que é meu conterrâneo, convivemos juntos, ele médico e eu bancário, enfim, a cidade de Santa Cruz, eu ia muito lá na terra dele e fiz o prefácio do livro dele. Gosto de futebol. Fiquei sabendo que o senhor tem um time chamado KLB. KLB, você está fora do meu time, você é esbelto. KLB, sabe o que é? Quilapa de bucho. Então, eu não posso perder o bucho, porque senão saio do time. Gosto de música, toco ruim para danar. Então, eu já emendo na minha próxima pergunta. Muito ruim. O que o senhor gosta de escutar? Quais são os artistas que tocam no seu celular? Sou bastante eclético, certo? Eu gosto de todos, do clássico, não é? Ao brega. Eu gosto de música. Eu acho que o importante da música, eu gosto muito quando a gente conhece a história. Né? Um exemplo aqui, ó. Todo mundo conhece a música do Caetano Veloso, Existimos, a que será que se destina, que fala da cajuína, cristalina e teresina. O que as pessoas não sabem? É que o Caetano era muito amigo do Torquato Neto, um jovem, um dos melhores poetas, compositores do Brasil, morreu muito jovem. E quando ele morreu, ele era amigo do Caetano, do Gil, do grupo Tropicália, enfim. Ele vai ao Piauí visitar, quando ele entra na casa do Torquato, aí está ali o pai do Torquato cuidando do jardim. Aí se emociona, tira uma rosa, dá para ele. E aí, quando ele entra na casa, está lá a mãe do Torquato, ela abraça, serve uma cajuína para ele, chora, né, se emociona. E ele diz que quando vinha no avião, de volta, ele escreveu a letra. Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, pois se acaso és um homem tão feliz, tão menininho, tão feliz não se ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina, a cajuína cristalina em Teresina. Eu canto ruim, mas canto. Eu acho que o importante, né, é a gente fazer o que gosta aí, sem se importar com o que é que os outros vão dizer. Ministro, assim então a gente encerra a sua participação. Encerra aqui. Não, só encerra depois. Olha só a cajuína. Olha aqui, ó. Não, isso aqui, olha só, 10 perguntas finalizando com cajuína. Cristalina em Teresina. Que maravilha. Cadê o meu copo, hein? Obrigado, viu, ministro, pela participação. Valeu.